Boa tarde, queridos irmãos. Que a paz do Cristo esteja e permaneça conosco. Eu gostaria de convidar vocês nesse momento para que pudéssemos fazer uma pequena oração para iniciarmos os nossos trabalhos. Pai amado, querido Mestre Jesus, querida Maria, bons amigos espirituais que nos acompanham nessa jornada terrena. Te pedimos, Pai, nesse momento a Tua proteção, a Tua paz e a Tua luz. Que nessa tarde possamos, mesmo à distância, unirmos todos os nossos corações, vibrarmos pelo bem, termos paz, termos compaixão, termos, Pai, a humildade de reconhecer as nossas limitações e o desejo sincero de no dia a dia nos melhorarmos, caminharmos sempre e cada vez mais na Tua direção. Muito obrigada por tudo, muito obrigada pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua paciência com cada um de nós e com todos, e que assim seja. Queridos irmãos, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, mesmo que à distância, para que nós possamos então fazer uma troca, falando sobre um tema muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, que é justamente o acolhimento em Jesus. Esse momento que nós estamos vivendo, ele é um momento atípico. Nós estamos passando por uma situação pela qual nenhum de nós esperava. Um momento em que nós temos muitas mudanças, nós estamos vivendo de uma forma muito peculiar e que tem trazido alguns incômodos para a maioria de nós. Nós estamos vivendo um distanciamento, nós quebramos as nossas rotinas, a nossa rotina social, a nossa rotina de trabalho, a nossa rotina familiar, a nossa rotina para nós espíritas, que é uma coisa tão importante que nós gostamos tanto, a nossa rotina na sociedade espírita. E isso tem sido assim, não somente aqui, mas no mundo inteiro. É um momento em que as pessoas ficam ansiosas porque elas não sabem sobre o dia de amanhã, porque não sabem quando é que isso vai passar, porque não sabem se já pegaram a doença, se não pegaram, se pegarem, como é que vai ser, como é que não vai ser, enfim. É uma série de coisas que tem perturbado, que tem incomodado e tem trazido sofrimento. E se traz sofrimento para nós que somos espíritas, para nós que já conhecemos os ensinamentos de Jesus, para nós que entendemos que existe uma lógica, que existe uma razão por trás de tudo isso, que nada acontece de uma forma solta, nada é por acaso. Imagine então os nossos irmãos que não conhecem nada disso, os nossos irmãos que não entendem, que não sabem. Imaginem a insegurança, o medo, o sofrimento. Nós estamos vivendo um momento em que a ansiedade, a depressão tem aumentado bastante. Um momento em que os casos de suicídio têm aumentado. É um momento muito difícil para todos os seres nesse planeta. E por que esse tema do acolhimento ele se torna então tão importante? Por uma razão muito simples. Quando nós estamos em sofrimento, quando nós estamos com medo, quando nós estamos inseguros, o que é que nós queremos? O que é que nós precisamos? De um auxílio, de alguém que seja a nossa força, já que nós não conseguimos ter força. De alguém que seja a nossa lucidez, já que nós não estamos conseguindo ter lucidez. Alguém que seja o nosso equilíbrio, já que nós não estamos conseguindo ter equilíbrio. Alguém que nos acolha, alguém que nos traga para perto e diga: vai ficar tudo bem, calma, vamos lá, nós estamos juntos, vai dar tudo certo. Nesse momento é isso que as pessoas estão precisando. E nesse momento, nós, trabalhadores da seara espírita,
somos convidados a fazer esse papel. Somos convidados muitas vezes a colocar de lado os nossos próprios medos, as nossas próprias inseguranças, para acolher o sofrimento dos nossos irmãos. E isso pode parecer num primeiro momento uma coisa assim triste. Poxa, mas eu tenho que deixar de lado o meu sofrimento para acolher o sofrimento do outro. Mas na verdade isso é uma coisa maravilhosa. Quando eu deixo de ser o centro das minhas próprias atenções, quando eu coloco o outro no centro da minha vida, eu paro de pensar nas minhas coisas, ficar enlouquecido com os meus pensamentos e consigo ver a minha utilidade, a minha função nessa existência, a minha função nessa vida no auxílio ao meu próximo. E isso é uma coisa maravilhosa, é uma coisa fantástica. E nós, mesmo não estando trabalhando nesse momento nas casas espíritas, mesmo não estando nesse momento em atividade normal, né, como há uns meses atrás, continuamos trabalhando de outras formas. Existem atendimentos remotos, existem palestras, existem irradiações, uma série de coisas. E em todos esses trabalhos há a necessidade do acolhimento. Existem pessoas fazendo atendimento fraterno por telefone e a demanda tem sido bastante grande. E essas pessoas, elas estão acolhendo esses nossos irmãos, acolhendo a sua dor, o seu medo, o seu sofrimento e acolhendo amparadas nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, acolhendo amparadas nos ensinos de Kardec. Mas nesse momento, Jesus, ele tem uma função primordial nesse processo, porque ele é o grande acolhedor. Jesus é aquela pessoa que nos dá o norte, é ele que nos mostra como viver esse processo. Ele nos mostra como fazer esse acolhimento. Em todas as passagens do Evangelho, seja curando os doentes, seja com a mulher adúltera, seja com os discípulos, em todos os momentos do Evangelho, sempre nós vamos ver Jesus acolhendo a necessidade do outro. A necessidade física, a necessidade espiritual, a necessidade psicológica. Jesus, ele está a todo momento olhando para o outro e perguntando: o que é que você precisa? No que é que eu posso te ajudar? E se colocando à disposição por um amor genuíno, por um amor profundo, por entender que aquela pessoa, que aquelas pessoas ainda não têm condições, por conta ainda da sua ignorância espiritual, de dar conta das suas próprias coisas, de dar conta do seu medo, das suas angústias. E ele vai e ele dá de si mesmo para que aquelas pessoas possam se reerguer. E por que é que ele faz isso? Porque ele sabe que quando aquelas pessoas se reerguerem, que quando elas entenderem, que quando elas puderem se dar conta de que elas próprias podem fazer a sua cura, que elas próprias podem dar conta das suas dores, elas vão também auxiliar na construção do reino de Deus. Elas também vão ser instrumentos para auxiliar outros irmãos. E isso se estende de uma forma grandiosa até que vai chegar um momento, e eu espero que não tão longe desse tempo que nós estamos vivendo, em que as pessoas vão poder dar as mãos umas às outras, e dando as mãos se levantarem, e dando as mãos se reerguer, e dando as mãos construindo então o reino de Deus. É uma coisa muito bonita quando nós lemos o Evangelho, a forma como Jesus faz esse acolhimento. Nunca existe uma crítica, nunca existe um julgamento, nunca existe uma cobrança.
Existe sempre um amor que acolhe e que mostra para outra pessoa o quanto ela também tem capacidade, o quanto ela tem potencial, o quanto ela pode fazer melhor. Jesus não faz nenhuma acusação. Ele não faz com que as pessoas se sintam envergonhadas dos seus pecados, das suas misérias, das suas limitações. Ele não olha para isso naquele momento. Pelo contrário, ele busca em cada uma das pessoas com quem ele teve contato aquilo que a pessoa tinha de melhor e potencializa e incentiva e auxilia para que ela perceba e que ela siga adiante. E dentro da sociedade espírita, o acolhimento com Jesus, ele também precisa se dar da mesma forma, sem julgamentos, sem críticas. Não nos interessa de onde as pessoas vêm, não nos interessa o que elas fazem, não nos interessa como elas vivem. O que nós precisamos saber é: elas vieram buscar ajuda, elas nos pediram um auxílio, então nós vamos fazer o nosso melhor. Nós vamos oferecer aquilo que nós temos de melhor no nosso coração. Nós vamos dar o nosso carinho, a nossa bondade, a nossa orientação, o nosso consolo, isso de uma forma simples, com afeto, para que ela se sinta então recebida, não por nós, mas por Jesus, através dos trabalhadores que estão dentro da sociedade espírita. Nós somos pessoas falhas, nós temos imensas dificuldades, nós somos pessoas limitadas em muitos aspectos, nós somos pessoas ainda muito ignorantes de diversas formas, mas nada disso impede que nós possamos acolher em nome de Jesus. E agora, nesse momento em que nós não estamos dentro das sociedades, como eu falava antes, nós estamos na nossa casa, nós estamos no nosso trabalho, na medida do possível, nós estamos convivendo com as pessoas pela internet, por telefone. Nós podemos auxiliar também cada uma dessas pessoas que nos procuram, cada uma das pessoas que convivem conosco, sempre lembrando dessa postura de Jesus, de poder acolher o sofrimento do outro, escutar o que a pessoa tem para nos dizer. Cada pessoa é um mundo, cada pessoa percebe as coisas de uma forma diferente, cada pessoa vai trazer a sua dor de uma forma diferente. Cada pessoa tem uma forma de escutar também aquilo que nós temos para dizer. Com algumas pessoas, às vezes, o amor precisa se manifestar de uma forma mais firme, com outras de uma forma mais delicada, nunca deixando de ser amor, nunca deixando de ser respeitoso. Cada pessoa tem também o seu momento de entender, e isso também precisa ser respeitado. Muitas vezes, buscando auxílio na sociedade espírita, uma pessoa pode passar anos, anos e anos repetindo sempre as mesmas coisas. E aí tem pessoas, às vezes, que dizem assim: mas olha só, essa pessoa já vem aqui há tanto tempo e não muda e está sempre com as mesmas queixas. Nós poderíamos ver isso de uma outra forma. Poxa, que bacana, a pessoa, embora não tenha conseguido mudar o seu pensamento, a sua forma de sentir, o seu comportamento, ela não desistiu, ela não deixou de vir na sociedade espírita, ela não deixou de continuar tentando. Em algum momento, dentro do tempo dela, ela vai conseguir. Tem pessoas que muito rapidamente entendem esses ensinamentos e já começam o seu processo de transformação. Tem pessoas que vão até a sociedade espírita, são acolhidas com amor e elas não ficam. Cada uma tem a sua história, cada um tem o seu momento, cada um tem o seu jeito. Mas o importante é que, uma vez que essas pessoas tenham chegado até nós, elas possam receber, através de nós, através das nossas limitações, um acolhimento amoroso, como se fosse o mestre a recebê-las. Na verdade, nós trabalhamos para Ele, não é isso? Nós não somos trabalhadores do Cristo? Então, se nós somos trabalhadores dele, devemos agir de acordo com aquilo que Ele nos ensinou. Não julgar para não sermos julgados, amar ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, amar a Deus acima de todas as coisas. Usar esses preceitos para realmente
poder atender às necessidades daqueles que chegam. As pessoas, como eu disse, hoje estão com sofrimentos imensos. Às vezes as pessoas vêm e nos trazem histórias e são histórias muito dramáticas. Muitas vezes nós ficamos frustrados porque nós não nos sentimos em condições de auxiliar. Às vezes nós não sabemos nem o que dizer. Não tem problema. Vamos escutar respeitosamente aquilo que o outro nos traz. Cada irmão nosso que vem e que entende um pouquinho da mensagem de Jesus, cada irmão nosso que consegue se afeiçoar a essa mensagem, é a possibilidade de um mundo melhor. É a possibilidade de um ser que se conscientize das suas limitações e tenha vontade, quem sabe, de começar o seu processo de mudança. E uma vez que faça isso, é um ser que vai contribuir e que vai ajudar com outros irmãos. E isso vai se multiplicando. Essa é a beleza do trabalho de acolhimento. E a casa espírita, ela é fecunda nesse acolhimento. Ele começa na recepção, ele se estende pela palestra, pelo passe, pelo atendimento fraterno, pela orientação. É o atendimento na área da mediunidade, né? São tantos trabalhos tão bonitos, são tantos trabalhos de amor, são tantos trabalhos de dedicação ao outro. Se nós conseguirmos entender o movimento do Cristo, se nós conseguirmos entender a forma como ele fazia isso, e nós tentarmos nos espelhar e fazer o mesmo, claro, longe de comparar aquilo que nós podemos fazer com aquilo que o Cristo fazia. Por favor, né? Tomadas as devidas proporções, sempre. Mas se nós nos espelharmos naquele comportamento e tentarmos repetir isso, quantos corações angustiados, quantas vidas poupadas, quantos corações consolados. Se eu perguntasse para vocês nesse momento, se vocês lembram como é que vocês chegaram na sociedade espírita e como foram recebidos e como foram acolhidos na sociedade, provavelmente cada um de vocês vai ter uma história bonita para contar, de alguém que se importou, de alguém que se interessou, de alguém que foi lá e estendeu a mão quando talvez vocês não tivessem mais forças para fazer aquilo que necessitavam. Porque a gente brinca muito, né, na doutrina espírita, que nós geralmente chegamos nela não pelo amor, mas sim pela dor. Só que essa brincadeira tem um fundo de verdade muito grande, porque a grande maioria de nós realmente chega na sociedade espírita pela dor. Eu vou pedir licença para vocês para dar um depoimento pessoal. Quando eu tinha 18 anos, eu estava grávida e eu passei por um processo obsessivo muito sério. E eu nem imaginava que era um processo obsessivo. Mas eu estava muito mal e aí conversando com uma senhora, minha amiga, uma pessoa bem mais velha e que tinha bastante experiência na doutrina espírita, ela disse assim para mim, mas por que tu não faz um tratamento na doutrina espírita? Eu já tinha ido em sociedade espírita, tinha assistido palestras, tinha tomado passe, mas nada além disso, assim. E ela me disse, vai lá, faz um tratamento. E eu resolvi ir. E era realmente assim, a sociedade onde eu fui era uma sociedade muito, ela tinha muita procura, era um movimento muito grande de pessoas. Mas eu fui, fiquei lá para ser atendida, enfim, e as pessoas começaram a ser atendidas e eu fui ficando. E eu naquele meu processo, né, obsessivo, eu estava irritada, eu estava desequilibrada, tudo me incomodava. E eu não entendia o que era aquilo que acontecia comigo. Era uma coisa muito difícil, porque é difícil quando você não entende o quanto o espiritual afeta a sua vida, o quanto o espiritual afeta o seu psicológico e afeta o seu físico. E eu não entendia nada disso. Enfim, eu fiquei lá esperando para ser atendida, as pessoas começaram a ser atendidas e eu fui ficando. E
quanto mais o tempo passava, mais irritada eu ia ficando, porque estava demorando, porque eu estava daquele jeito toda errada. E vocês sabem, eu não sei se vocês já passaram por isso, se já tiveram algum desequilíbrio em algum momento, mas quando a gente não tá bem, qualquer gotinha de água já é uma tempestade pra gente. E eu fui ficando até que foi todo mundo embora e só eu tava lá esperando para ser atendida. Imagina o nível de irritação dessa pessoa aqui. Eu já tava assim a ponto de pegar alguém pelo pescocinho. E de repente sai uma senhora de uma sala e bota a mão no meu ombro e disse assim para mim: minha filha, só mais um pouquinho, tá bom? Tem só mais um pouquinho de paciência que nós já vamos te atender. Vai ficar tudo bem. Mas ela falou aquilo com uma carga de doçura. Ela falou aquilo com um amor, um carinho. Naquele momento eu senti que ela realmente tinha me olhado e tinha se importado com o que eu estava passando. E foi como tirar com a mão tudo que eu estava sentindo. Eu já nem precisava mais entrar naquela sala. Entrar naquela sala foi só um detalhe depois. Aquele carinho, aquele amor, aquele acolhimento me auxiliou profundamente. Depois disso, eu fui encaminhada para todos os tratamentos que eram necessários. Em todos eles, eu encontrei pessoas que me orientaram com amor, que tiveram paciência comigo, que me explicaram coisas que eu não entendia. Me explicaram uma, me explicaram duas, me explicaram três. Pessoas que me ouviram uma, duas, três, infinitas vezes as minhas queixas. Pessoas que me indicaram livros para ler. Pessoas que me indicaram palestras para ouvir. Pessoas que se importaram sem me conhecer. Pessoas que, sem nem saber quem eu era, me trataram com carinho, me trataram com amor, cuidaram de mim. Isso não tem preço. Eles me acolheram em nome de Jesus. Eles fizeram tudo isso porque acreditam na mensagem do Mestre. Eles fizeram tudo isso porque eles acreditam num mundo melhor. Eles acreditam em pessoas melhores. Eles acreditam em dias melhores. E isso é o que nós também, hoje, tentamos fazer. Cada um de nós na sua sociedade, cada um de nós no seu lar, no seu trabalho, tentando viver diariamente a doutrina espírita, tentando acolher também os nossos irmãos. Cada pessoa que entra dentro da sociedade espírita e que é bem recebida, e que é bem acolhida, e que é tratada com amor, ela de alguma forma recebe, desde o primeiro momento, Jesus no seu coração. Olha o nível de responsabilidade que cada um de nós como trabalhador tem, porque o nosso jeito de tratar, a nossa fala, a nossa sinceridade naquilo que nós estamos fazendo, o nosso amor, a nossa dedicação, isso pode auxiliar aquela pessoa a se reerguer e a se tornar mais uma pessoa que vai se interessar pelos ensinamentos de Jesus. Ela não precisa ser uma trabalhadora da casa espírita, mas mais uma pessoa que vai se interessar pelos ensinamentos dele e que vai tentar viver conforme esses ensinamentos, o que consequentemente vai fazer da vida, do mundo, um mundo melhor. Cada pessoa que entra dentro da sociedade é recebida por nós com esse afeto sincero, é a possibilidade de um mundo melhor. Nós temos uma imensa responsabilidade. Desculpa. E nós temos uma responsabilidade maior ainda nesse momento que nós estamos vivendo agora, de transição planetária. Nós temos uma responsabilidade muito grande em acolher o sofrimento, acolher as dúvidas, acolher o medo de cada uma das pessoas. Me desculpem. Cada uma das pessoas que chega até nós, seja em que lugar for, seja em que situação for. Então, irmãos, eu convido a todos que mesmo nas nossas dificuldades, que mesmo nas nossas limitações, mesmo nas nossas inseguranças,
quando irmãos nossos, conhecidos ou desconhecidos, chegarem buscando um pouco de auxílio, que nós possamos oferecer o nosso coração, que nós possamos oferecer os nossos ouvidos, que nós possamos oferecer com sinceridade o conhecimento que nós temos, seja ele de que tamanho, de que proporção ele for. Sabe, o pouquinho que nós sabemos, o muito, o mais ou menos, não importa. Vamos oferecer aquilo que nós temos de melhor, para que as pessoas possam entender que sim, nós estamos passando por um momento difícil. Sim, não é um momento comum, não é um momento normal, mas nós não estamos à deriva dentro de uma barca. Existe no comando de tudo isso um mestre amoroso, um mestre compassivo, um mestre bom e que se preocupa com cada um de nós, que sabe dos nossos destinos e sabe do porquê de nós estarmos passando por esse momento tão difícil. Vamos auxiliar aqueles que chegam até nós, acolhendo em nome de Jesus, acolhendo com o melhor do nosso coração. E na medida em que nós fizermos isso, nós vamos perceber que também os nossos medos, as nossas angústias, as nossas limitações, né, as nossas fragilidades, elas também vão ir diluindo, porque de mãos dadas nós somos mais fortes, de mãos dadas nós temos mais coragem, de mãos dadas nós temos uma maior capacidade, uma maior potencialidade. Jesus, ele é de uma amorosidade, ele é de um entendimento tão profundo da natureza humana. Ele nos acolhe com tanta tranquilidade, com tanta segurança, que nós não podemos também deixar de ler o Evangelho para podermos relembrar sempre desse acolhimento. Eu aconselho sempre, quem me conhece, quem já me ouviu falando, sabe, eu aconselho sempre a ler o Boa Nova, uma obra do nosso querido Humberto de Campos, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, e o Novo Testamento. Esse é o momento de nós nos reabastecermos na fonte primordial da vida, na fonte enviada por Deus para que nós pudéssemos ter uma orientação, para que nós pudéssemos ter um norte. E essa fonte para nós é Jesus. Então, através desses livros, nós vamos poder readquirir confiança, paz, tranquilidade, porque lá, vendo, lendo, ouvindo sobre Jesus, nós vamos readquirir as forças necessárias e vamos também nos sentir acolhidos no seu amor. Nós somos os seus filhos bem-amados, nós somos os seus irmãos bem-amados. Ele se importa, ele se preocupa, ele não nos abandona, nós não estamos sozinhos, nós estamos recolhidos no seu amor e protegidos nele. Nós temos as nossas responsabilidades, nós estamos aqui e somos responsáveis pela construção desse mundo e pela construção da nossa modificação interior. Nós somos responsáveis pelo nosso progresso pessoal e coletivo, mas Ele está conosco, Ele está nos amparando a todo momento. Existem, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, milhares e milhares e milhões de pessoas com o coração voltado para o bem e unidos, tentando vencer esse momento de dificuldade. E nós vamos vencer, nós vamos passar. Vamos nos acolher uns aos outros, vamos acolher aos nossos irmãos do caminho, vamos ficar juntos nesse momento, fazendo sempre aquilo que Jesus nos ensinou, amando a Deus sobre todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos, auxiliar sem julgar, sem criticar, sem cobrar, fazendo isso
com sinceridade, com simplicidade, com afeto. E com certeza, se nós fizermos isso, o nosso coração também vai se sentir tranquilo, em paz e com o sentimento do dever cumprido. Que todos nós possamos meditar a respeito dessa acolhida amorosa de Jesus, que possamos nos espelhar nela e que possamos tentar fazer o nosso melhor. Agradeço a todos vocês pela atenção, agradeço pelos bons pensamentos e desejo que em breve possamos voltar a nos ver, olhando no olho, podendo então ter esse contato físico que faz tanta falta para a gente, que nós possamos brindar a vida, brindar a possibilidade de estarmos juntos. Mas enquanto isso não acontece, vamos em coração permanecer unidos. Que vocês possam ficar com Deus, que vocês possam ficar sobre a luz do Mestre Jesus e sob o manto de Maria. Que assim seja.